Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra clase de revisión. Bom, quem tem a apostila vai lá, né, a apostila do ano passado, e abre na página 62. Hoje nós vamos falar das regras de acentuação, ou seja, as regras de acentuação em espanhol. Primeira coisa, o espanhol e o português, eles têm palavras que são distintas em relação à sílaba tônica, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Segunda coisa, quando que eu identifico a sílaba tônica, seja em português, seja em espanhol, é a sílaba que tem o tom mais forte quando eu pronuncio. Então, se eu pronuncio música, é o si, mas se eu falo música, é o mu, né? E a sílaba tônica, ela pode ou não estar acompanhada de um acento. Hoje, o que nós vamos ver aqui é quando ela está acompanhada de um acento, como e onde colocar esse acento. Esse acento, em espanhol, ele é conhecido como tilde, que é o nosso acento grave, né? O acento agudo. Então, em espanhol, ele se chama tilde. Aqui, eu tenho as 4 possíveis classificações de uma palavra segundo a posição da sílaba tônica. Seria parecido com o nosso oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Só que em espanhol nós temos 4 classificações. Então, vamos lá. Aguda é quando a sílaba tônica é a última da minha palavra. Então, nesse exemplo aí, comitê. T é a palavra que tem o som mais forte. Então, se nós fôssemos classificar essa palavra de acordo com a posição da sílaba tônica, ou seja, da sílaba mais forte, comitê é uma aguda. Llana ou grave pode ter um dos dois nomes, não precisa colocar os dois. Quando a penúltima sílaba da palavra é a tônica. Amigo, então, mi é aquela que na pronúncia sai com mais força. Então, ela é uma llana. Esdrújula, quando eu tenho a sílaba tônica na antepenúltima sílaba da palavra. Clássica. Então, nesse caso, eu tenho o acento para me ajudar. Olha o clá com acento aí. Toda vez que eu olho para a palavra e acho o acento, automaticamente aquela ali já é a sílaba tônica, tá? Então, ela é uma esdrújula por ter a sílaba tônica na antepenúltima. E a sobresdrújula é quando a minha sílaba tônica vem antes da antepenúltima, em qualquer posição, mas antes da antepenúltima. Minimamente, o mi é a nossa sílaba tônica. Então, ele vem antes da antepenúltima, ele é classificado como uma sobresdrújula. Quando eu tenho o acento, fica muito mais fácil de eu identificar. Olhei o acento, eu só vou procurar a posição. Se é última, penúltima, antepenúltima ou antes da antepenúltima. Quando não vem o acento, é que eu provavelmente, quando não se há uma fluência no idioma, eu tenho que falar a palavra para escutar a sílaba tônica. Então, para quem é fluente, você mentalmente faz isso, como vocês fazem em língua portuguesa. Mas em espanhol, como não é a língua materna de vocês e a maioria não é fluente, vocês vão precisar falar a palavra para se escutar e perceber qual é a sílaba tônica. E aí que entra o cuidado, né, com as palavras que são diferentes na pronúncia em português e espanhol, tá? Agora, a gente vai falar das regras para palavras que usam la tilde, ou seja, o acento grave em espanhol. Só levam acento grave na posição aguda, ou seja, quando ela é a última, as palavras que terminam em vocal, ou seja, qualquer palavra que termine em vocal, que S ou N.
E, logicamente, a sílaba tônica tem que ser a última, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, professora, será que leva acento? Vamos raciocinar. Primeira coisa que eu tenho que analisar, posição da sílaba tônica. Ah, é a última. Depois, eu vou analisar se ela termina em vogal, se ela termina com a letra N ou S. Se cair num desses três casos, sim, ela leva acento. Se não cair nenhum desses três casos, não, ela não leva acento, mas continua tendo a última parte da palavra como sílaba tônica, tá? Então, marroquí, inglês e partir são palavras que levam esse acento na última sílaba e são automaticamente a sílaba tônica. Liana. Quando que uma liana vai levar acento? Primeiro critério, ela tem que ser a penúltima sílaba da palavra com a sílaba tônica. E a palavra não pode terminar em vogal, N ou S. Ou seja, é o inverso da aguda. Então, se você decora a aguda, automaticamente você vai decorar a liana, porque elas são opostas. Então, lápis, fácil, camisa. Camisa não tem acento. Camisa, em português não tem acento, mas em espanhol tem, a gente tem que tomar cuidado, tá? Esdrújula é quando eu tenho a sílaba tônica na minha antepenúltima sílaba. E todas levam acento. Olha que facilidade. Esdrújula, sobre esdrújula, quando eu tenho qualquer sílaba antes da antepenúltima e também todas levam acento. Então, na esdrújula e na sobre esdrújula, vocês não apresentam um problema. O problema é decorar a regrinha do agudo e da liana. Ojo, ou seja, preste atenção. Los adverbios terminados en mente pueden llevar acentos prosódicos. El del adjetivo y el de la terminación mente. Si el adjetivo base tenía una tilde, esta conservará cuando formamos el adverbio. Dócil, quando levou mente, docilmente. Gente, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar com os advérbios terminados em mente. Se o adjetivo levava acento, normalmente, quando ele passa a ser um advérbio, né, quando eu acrescentar a terminação mente, ele permanece com o acento dele. Eu não posso sumir com esse acento. E aqui a gente tem uma regra sobre os diptongos, hiatos e la acentuação. Los diptongos son secuencias de vocales que pertenecen a la misma sílaba. Las palabras llevan tilde solo si les corresponde siguiendo las reglas generales de acentuación. Acuífero, canción, náltico, adiós e después. Então, se a gente tem ditongos, né, que encontra os vogais da mesma sílaba, vai seguir as regras de acentuação normal. Você vai analisar como as regras de acentuação normal, nada vai mudar. Los hiatos são sequências de dois vocales que pertencem a sílabas distintas. Então, quando eu separo, a sílaba tônica é partida. Observe as regras de acentuação de las palabras con hiato. Primeiro, las palabras con hiato formado por dos vocales iguales ou por dos vocales abiertas distintas seguem as regras generais de acentuação. Então, se eu separo, mas são duas vogais iguais, né? Dois As, dois Os, dois Is, ou por duas vocais abertas. Quais são as vocais abertas? A, E, O. Vai seguir as regras de acentuação normal. Pero, se as palavras com hiato, formadas por uma vocal cerrada tônica e uma vocal cerrada aberta átona, ou por um vocal abierta tona y una cerrada tónica, siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada, con independencia de que lo exijan o no las regras generales de acentuação. Ou seja, se eu tenho um encontro, né, que eu tenho duas vocais cerradas, fechadas, que são o I, o E e o U, ou uma vocal aberta átona, ou por uma vocal aberta átona e uma tônica, sempre vão levar
a tilde, né, o acento, ele vai cair sobre a vogal cerrada, fechada. Essas regras aqui, desse quadro especificamente, nós não precisamos nos preocupar com ela agora. Ela vai ser revista lá no ensino médio. Eu coloquei aqui só para que vocês soubessem que isso existe, mas a princípio nós não vamos exigir ainda esse grau de profundidade das regras de acentuação, tá? Pessoal, um bom fim de semana para vocês e hasta la próxima!